Meu querido Shalom Adonai, você já ouviu falar na oração imprecatória? Em algum momento da sua vida você já praticou uma ação imprecatória? Já fez uma oração de imprecação? Será se essa oração ela não fere a santidade de Deus? Será se Deus ouve o orante quando ele faz esse tipo de oração? Mas o que vai legitimar e justificar uma oração imprecatória? É quando o opressor usa de requinte de crueldade, de sadismo, e o oprimido não suporta mais a opressão. Ele está naufragando. Ele já está se rendendo. Aí levanta um clamor, numa situação de desespero, de profunda agonia. Não é nem angústia, eu disse agonia. Ele levanta um clamor, suplicando a intervenção de Deus para que o seu opressor seja punido da mesma forma com que ele está oprimindo. Isso chama-se oração imprecatória, ou uma atitude de imprecação, ou palavras imprecatórias. Veja aqui comigo, Isaías diz assim, olha, no capítulo 43, versículo, a partir do versículo 12. Isaías não é Salmo, né? É Salmo. É Salmos. É Salmo. É Salmo, viu? Salmo capítulo 59, viu? 59, versículo, a partir do versículo 10. Ele descreve aqui o perfil de um orante, entendeu? Em fase, numa situação de desespero, né? De agonia. Veja aqui. Ó Deus da minha misericórdia, venha ao meu socorro, entendeu? E puna com crueldade os meus inimigos. Não os mate suavemente, veja, rapaz, mas os mate com requinte de crueldade. Ou seja, o orante aqui está suplicando para que Deus use os mesmos métodos que o opressor está usando. Quais são os métodos aqui? Sadismo, crueldade, entendeu? Perversidade. Mate-os pelo pecado que tem cometido, porque os seus lábios são fraudulentos, suas práticas são pecaminosas. Aí aqui agora, olha, veja o que ele diz aqui no versículo 13, olha, versículo 13. Consome-os pela tua indignação, pelo furor da tua ira. Consome-os, ó Deus, que eles sejam extirpados da face da terra. Queridos, analise comigo rapidinho. O povo hebreu foi marcado pelo antissemitismo, por migrações. E os povos que oprimiam o povo hebreu eram os assírios, eram os babilônios, os edomitas, e esses povos usavam de requintes de crueldade. Quando os exércitos inimigos invadiam a cidade de Jerusalém, sabe o que eles faziam? Eles impediam que alimentos chegassem, que água chegasse. Todo abastecimento de alimento e água era impedido de chegar à cidade. E o povo hebreu ficava na cidade, impedido de sair. Sabe quais eram os métodos de tortura que os torturadores usavam? Era aquele empalamento, como se empala um frango. Quanta crueldade! Esse era o método que eles usavam. O outro método era o esfolamento.
esfolava a pessoa viva até a morte. Aqueles hebreus que tentavam sair buscando um escape eram mortos desta forma. Era um martírio de uma crueldade sem limite. E os que ficavam na cidade morriam de fome e de sede. Até as crianças morriam agonizando. Entendeu? Era nessas circunstâncias que o povo hebreu fazia a oração de imprecação. Era nessas circunstâncias. Agora eu pergunto a você, é pecado fazer uma oração imprecatória? Quando o opressor excede os limites da opressão, será que a oração imprecatória não é ilegitimada? Não é justificada? Que diz o texto que Deus ouviu o clamor do povo oprimido e baniu da face da terra os opressores. Entendeu? Você já fez uma oração de imprecação? Venha comigo, rapidinho. O profeta Abacuque, um dos profetas menores, profeta de Judá, Abacuque, o profeta do abraço, que Abacuque significa aquele que abraça. Ele ficou indignado, perplexo com a seguinte situação. O rico oprimia o pobre. A viúva era extorquida e explorada. Entendeu? E os ricos ficavam impunes. E Abacuque faz uma oração. Até quando, ó Deus, eu clamarei e tu te calas? Veja que ele teve o silêncio de Deus como algo enigmático. Mas ele se perturbava quando ele contemplava aquela situação e ele não conseguia compreender uma manifestação de Deus no sentido de minimizar os oprimidos e de punir os opressores. Até que ele muda de postura. Aqui no capítulo 2, ele diz assim: colocar-me-ei numa torre forte, pôr-me-ei numa torre de vigia, e vigiarei, porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir o meu clamor. Aqui, agora ele parou já de questionar, que ele sabia que a resposta viria, que Deus ia punir a vara de correção. No caso aqui foram os caldeus ou os babilônios, entendeu? Que eram os opressores. Ele usa aqui uma linguagem metafórica, né? Uma linguagem metafórica, uma figura de retórica. Diz: pôr-me-ei numa torre de vigia. Não a torre literalmente falando, mas ele considerava a oração e a vigilância uma torre forte. Antes ele orava sem vigiar. Agora aqui ele faz uma junção dos dois fenômenos, oração e vigilância. E ele diz: porque eu sei que Deus vai ouvir a minha oração. E aqui no versículo 17 do capítulo 3, Abacuque faz a terceira oração. Ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira não minta, os campos não produzam mais o seu mantimento, nos currais não existe mais gados, as ovelhas foram arrebatadas pelos caldeus, pelos inimigos, pelos povos opressores. Aí aqui agora ele expressa a sua confiança, o seu sentimento de dependência a Deus. E diz: olha, todavia, eu me alegrarei, e a minha alma exulta no Deus da minha salvação. Querido, esta oração de Abacuque aqui é provida de sabedoria. Essa é uma oração clássica. É um modelo clássico de oração. E que essa seja também a nossa postura diante dessa situação que está, dessa situação de crise na política, de crise na economia, de crise na saúde.
que a gente possa fazer essa oração. Ainda que o caos se estabeleça, que a gente tome essa postura, que a gente faça essa oração. Ainda que o caos se estabeleça, ainda que o caos dure por muito tempo, todavia nós nos alegramos e nos exultamos no Deus da nossa salvação. Essa é a postura cristã. Entendeu? Não importa a situação pela qual você está passando. Você não suporte mais o sofrimento. Faça essa oração. Ainda que o sofrimento venha, ainda que eu seja afligido, ainda que venha o desemprego, que venha a doença, que venha a perseguição, que venha a fome, todavia a minha alma se alegra e eu exulto no Deus da minha salvação.